Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas antes, como sempre, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para sua aprovação. Bruno Bete Costa. E permita também, como você já sabe, divulgar o meu Manual de Direito Administrativo, publicado pela editora GEM, pela editora Método, ideal para sua preparação. Busque no lugar onde estiver mais barato, muito possivelmente na Amazon. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Nós vamos finalizar a temática dos contratos administrativos, para nós passarmos para a próxima temática. E eu vou projetar o nosso material. Nós vamos estudar, veja, as áreas. Na verdade, eu quero estudar com você a chamada alteração unilateral, que vai disposta, as situações vão dispostas no artigo 124 a 136 da Lei 14.130, da Lei 14.133. Só para você entender o seguinte, alea significa risco. São os riscos de se celebrar um contrato com a administração pública. Há uma série dessas áreas. Eu quero aqui estudar com você a alteração unilateral. Quem pode proceder à alteração unilateral? Naturalmente, a administração pública. A administração é quem procede às alterações unilaterais. Essas alterações podem ser qualitativas como quantitativas. As alterações qualitativas são alterações para melhor especificação do objeto. Há uma alteração para melhor especificação do projeto, detalhamento do projeto, do objeto da licitação. Ao passo que nas alterações quantitativas, que são as que vão nos interessar, as alterações quantitativas não se altera o objeto, não se altera a qualidade do objeto. Vai se alterar valores, vai se alterar a quantidade, não valores, tá? Vai se alterar a quantidade. Eu tenho 5, eu quero 6, eu quero 7. É esse sentido. Vamos lá, para você entender, alterações qualitativas, parede está prevista para ser pintada de azul, quando, na verdade, eu quero agora uma parede de mármore. São alterações qualitativas, de especificação do projeto e do objeto. Alteração quantitativa, eu tenho 100 canetas, eu quero mais 20 canetas. É a quantidade, a caneta é a mesma. O que interessa a gente saber aqui? Que seja para as alterações quali, ou sejam para as alterações quantitativas, é necessário observar os limites previstos na lei. E aí, nós temos o seguinte, vamos lá. Para os contratos de compras, obras e serviços, para os contratos de compras, obras e serviços, poderá haver acréscimos e supressões de até 25% do valor do contrato. E, especificamente, para os contratos de reforma de edifício ou de equipamento, é possível haver os acréscimos de até 50% do valor do contrato. E aí, veja o seguinte,
Como se trata de uma alteração unilateral, a administração altera o contrato, dentro desses valores, compras, obras e serviços, acréscimos e supressões de até 25%, reforma de edifício ou equipamento, acréscimos de até 50%, o contratado fica obrigado a aceitar. Se acrescer 50, se acrescer 25, reduzir 25 em compras, obras e serviços, o sujeito fica obrigado a aceitar. Como na reforma de edifício e equipamento, o acréscimo de até 50%. É obrigado a aceitar. A título de exemplo aqui, imagine então um contrato de canetas, compra e venda de canetas. A administração comprou 1.000 canetas por R$ 100. Veja, ela pode aumentar até 25% ou reduzir até 25%. Então, ela pode chegar a 1.250 canetas ou a 750 canetas. E, naturalmente, o valor também se altera. Vai para R$ 125 ou R$ 75, que é exatamente o que vai dispor aqui o artigo 130. Diz o seguinte, olha, a alteração unilateral que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. A alteração unilateral que aumente ou diminua os encargos do contrato, a administração deve restabelecer no mesmo termo aditivo. É um deve e é no mesmo termo aditivo o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Maravilha. Ainda veja que a extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. Só que cuidado é o seguinte, o pedido de restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes da eventual prorrogação. Então, o que a lei está dizendo é o seguinte, olha, a extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio. Mas o pedido do reequilíbrio tem que ser feito dentro do prazo de vigência do contrato, ou antes da eventual prorrogação, no caso de um contrato ser prorrogado. Então, fez-se o pedido antes da extinção do contrato, antes da prorrogação, e o contrato, por exemplo, se extinguiu pelo decurso do tempo, isso não impede o reequilíbrio. Isso é um ponto muito importante. A formalização do aditivo é condição para a execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação dos seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de um mês. Maravilha. Meus amigos, outro ponto, que nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes materiais deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes de da supressão, desde que regularmente comprovados. Isso é para evitar que o sujeito seja prejudicado no caso de uma supressão de contrato, quando ele já tem adquirido os materiais e colocado no local da execução do contrato. Muito cuidado, e eu memorizaria o artigo 136. Muito importante e aparece muito na literalidade da lei. O artigo 136 vai dizer: os registros que não caracterizam a alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo. Então, eu não preciso de aditivo. Veja, no reajuste, na repactuação de preços. Grave muito bem isso. Reajuste e repactuação, eu não preciso de aditivo.
acontece por simples apostila, uma anotação no contrato. Também, as atualizações, compensações, penalizações financeiras, alterações na razão ou denominação social do contratado e empenho de dotações orçamentárias. Decore este artigo 136, ele aparece muito em prova. Maravilha. Então, essa é a primeira área que eu queria estudar com você, a chamada alteração unilateral. Eu continuo e trago para você o chamado fato do príncipe. Anote para mim que fato do príncipe é uma medida de autoridade pública de caráter geral que não incide diretamente no contrato, mas no contrato vai repercutir. Fato do príncipe é uma medida de autoridade pública de caráter geral que não incide diretamente no contrato, mas no contrato vai repercutir. Veja, pessoal, o fato do príncipe é uma medida que vale para mim, vale para você, vale para todos nós, inclusive para o contrato. Por isso que eu digo, é uma medida de autoridade pública de caráter geral, que não é feita para o contrato, mas no contrato vai repercutir. E o exemplo clássico é a alteração das alíquotas dos impostos. Alteração das alíquotas dos impostos. Veja, pessoal, a alteração de alíquota de imposto altera para mim, altera para você, altera para todos nós. É um fato do príncipe. O chamado fato da administração, por sua vez, vai se diferenciar do fato do príncipe, porque o fato da administração é voltado para aquele contrato especificamente. O fato da administração, portanto, anote para mim, é uma conduta da administração pública direcionada para o contrato. É uma conduta da administração direcionada, voltada para o contrato. Exemplo clássico do fato da administração é exatamente o descumprimento do contrato. Exemplo do fato da administração é o descumprimento do contrato. Pessoal, eu não disse a você, mas digo agora, aqui no fato do príncipe e também no fato da administração. Em ambos os casos, também haverá necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro. Seja se esse fato do príncipe, fato da administração, onerar o contrato, seja se ele desonerar. Então, olha só, a título de exemplo aqui, no fato do príncipe, alteração das alíquotas dos impostos. Imagine um contrato de compra e venda de 30 carros. A União fez esse contrato de compra e venda de 30 carros. No decorrer da execução do contrato, houve um aumento do IPI ou uma diminuição do IPI. Se houve um aumento do IPI, o carro fica mais caro. Se houve uma redução do IPI, o carro fica mais barato. Seja para mais, seja para menos, tem que haver o reequilíbrio econômico-financeiro. Maravilha. Com isso, eu fecho com você a parte dos contratos administrativos. Estudo agora com você um ponto específico, a chamada OSC, a Organização da Sociedade Civil, uma entidade do terceiro setor, regulada pela Lei 13.019. OSC. Veja, pessoal, as OSCs, ou OSC, podem celebrar com o poder público 3 instrumentos. 3 são os instrumentos que podem ser celebrados entre o poder público e a OSC, e a OSC. Esses 3. O termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. Preste atenção. Termo de colaboração e o termo de fomento são praticamente iguais. Ambos são instrumentos formalizados entre a administração e a OSC para a consecução de interesses públicos e recíprocos, e em ambos há
a transferência de recursos financeiros. E em ambos haverá transferência de recursos financeiros. Então, presta atenção. Tanto no termo de colaboração quanto no termo de fomento, nós temos dois instrumentos que são praticamente iguais, em que há consecução de finalidades de interesse público e recíproco, em que há a transferência de recursos financeiros. A diferença de um e de outro é que no termo de colaboração, quem propõe as finalidades de interesse público e recíproco é a administração, para você não errar. Termo de colaboração, quem propõe as finalidades de interesse público e recíproco é a administração. Já no termo de fomento, quem propõe é a própria OSC. E em ambos haverá transferência de recursos financeiros, que é exatamente o ponto que diferencia do chamado acordo de cooperação. O acordo de cooperação é o instrumento celebrado entre a administração e a OSC em que não há transferência de recursos financeiros. Em que não há transferência de recursos financeiros. Maravilha. Bom, por que eu preciso que você saiba que no termo de colaboração e no termo de fomento tem transferência de recursos financeiros e no acordo de cooperação não tem transferência de recursos financeiros? Porque eu preciso rapidamente falar com você da figura do chamamento público. O chamamento público, entre aspas, é a licitação para celebração da parceria. Não é licitação, é chamamento público. Veja, no termo de colaboração e no termo de fomento, olha aqui, termo de colaboração e termo de fomento, como regra, há chamamento público. Como regra, há chamamento público. No termo de colaboração e no termo de fomento, excepcionalmente, não haverá chamamento público. Não haverá nos chamados casos de dispensa e inexigibilidade que eu coloco aqui para você, artigos 30 e 31. Vão trazer exatamente os casos de dispensa, o 30, dispensa a realização de chamamento público, e o 31, a inexigibilidade do chamamento público. O 30 traz esses quatro casos: urgência, decorrente de paralisação ou iminência de paralisação, pelo prazo de até 180 dias. Nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem, ameaça à paz social. Programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a segurança, no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por OSCs previamente credenciadas. Então, aqui é caso de dispensa de chamamento. Não haverá. Na inexigibilidade, nós temos aqui um rol exemplificativo nessas duas situações. O objeto da parceria constituir incumbência em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos. E a parceria decorrer de transferência para a OSC que esteja autorizada em lei, na qual sejam identificadas expressamente a entidade beneficiária. Maravilha. Então, volto lá com você e digo, termo de colaboração e termo de fomento, como regra, há chamamento público, porque há transferência de recursos financeiros. Excepcionalmente não haverá nesses casos de dispensa e inexigibilidade. Já, por sua vez, o chamado acordo de cooperação, como não há transferência de recursos financeiros, é o oposto. Como regra, não há chamamento. Exceção, há o chamamento. Quando que excepcionalmente haverá o chamamento? Quando houver alguma forma de compartilhamento de recurso
patrimonial. Quando houver alguma forma de compartilhamento de recurso patrimonial. Aí, nesse caso, haverá chamamento público. Maravilha. Então, esse é o chamamento. Eu vou pular esses 2 slides aqui, só para deixar aqui como ok, então, matei com você o chamamento. Eu antecipei já para falar o chamamento público. É o processo que vai ser celebrado, realizado, para a celebração da parceria. Que não se confunde com a figura do PMI, do procedimento de manifestação de interesse, que vem disciplinado no artigo 18 e 21 da lei da OSC, da Lei 13.019. O PMI, pessoal, é o procedimento em que as OSCs, os movimentos sociais e os cidadãos apresentam projetos, propostas para a administração, para que ela realize ou não um chamamento público, para fazer a parceria. Então, o PMI é um procedimento prévio a um chamamento público. A OSC, a sociedade civil, os movimentos sociais, os cidadãos, levam ao poder público propostas para fazer uma parceria. E o poder público pode ou não querer realizar essa parceria. Presta atenção. A realização do PMI não obriga a execução do chamamento público. Isso é importantíssimo. Foi feito o PMI. Eu preciso fazer o chamamento? Não. Eu posso fazer o PMI e morrer ali. Eu não preciso realizar, executar um chamamento. Presta atenção. A realização do PMI também não dispensa o chamamento. O que eu quero dizer? Fiz o PMI e quero celebrar a parceria. Eu preciso fazer o chamamento. Então, olha só, fiz o PMI, eu não preciso fazer o chamamento, porque eu não sou obrigado a celebrar a parceria. Fiz o PMI. Posso ir direto realizar a parceria? Não, eu preciso fazer o chamamento. Então, o PMI não implica necessariamente na execução do chamamento, mas ele também não dispensa o chamamento. E terceiro ponto, eu não posso condicionar a participação no chamamento à participação no PMI. Eu não posso condicionar a participação no chamamento à prévia participação no PMI. O sujeito pode não participar do PMI e participar do chamamento. Maravilha. Pessoal, com isso eu encerro com você esse ponto, passo nesses slides que nós já estudamos e chego à nossa última matéria. Chego à temática da responsabilidade civil do Estado, em que eu começo a estudar com vocês, logo de plano, logo de cara, a chamada teoria do risco administrativo. Pessoal, a teoria do risco administrativo está prevista na ordem jurídica brasileira desde a Constituição de 46. Ela é chamada do risco administrativo porque há causas excludentes da responsabilidade. Quais são as causas excludentes da responsabilidade? O caso fortuito e a força maior, caso fortuito e força maior, a culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva de terceiro. Preste atenção. Essas causas excludentes da responsabilidade rompem o nexo causal. Perfeito? E para que haja esse rompimento, cuidado aqui, a culpa precisa ser exclusiva da vítima
exclusiva de terceiro. Porque se nós estivermos diante da chamada culpa concorrente, nós não estamos diante de uma excludente. Nós estamos diante de uma atenuante. A culpa concorrente da vítima, a culpa concorrente de terceiro não exclui a responsabilidade. Atenua a responsabilidade. Maravilha. Pessoal, falarmos em teoria do risco administrativo é, sem sombra de dúvida, explicarmos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Esse dispositivo vai trazer uma responsabilidade ob e vai trazer uma responsabilidade subjetiva. Vai trazer uma responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas de direito público e para as pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. Responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas de direito público e para direito privado, prestadoras de serviço público. E vai trazer uma responsabilidade subjetiva para a figura do agente público, que só responderá em ação de regresso. Que só responderá em ação de regresso. Bom, vamos lá. O que quer dizer responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva? Responsabilidade objetiva é aquela que tem que ter uma conduta, é aquela que tem que ter um dano, e a ponte que liga a conduta ao dano tem que ter o nexo causal. De modo que é prescindível, é dispensável a figura do dolo ou da culpa. Prescindível, dispensável, dolo ou culpa. Já a responsabilidade subjetiva é aquela que, além da conduta, além do dano, além do nexo, eu preciso de algo a mais. Eu preciso do dolo, ou ao menos da culpa. Eu preciso do dolo, ou ao menos da culpa. Maravilha. Pessoal, vamos lá. O que eu ainda preciso conversar com você? Então, eu falei teoria do risco administrativo, falei da excludente responsabilidade, falei do artigo 37, parágrafo 6º, responsabilidade ob e responsabilidade sub. Eu preciso tratar com você sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. Imagine o ônibus de uma concessionária de transporte público, né? O motorista de um ônibus, concessionária, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, que faz uma manobra brusca, bate num carro de um particular. Em razão dessa manobra brusca, a pessoa que está dentro do ônibus cai, bate a cabeça e morre. Eu tenho um dano a um terceiro não usuário, o motorista do carro, e de um terceiro usuário, a pessoa que está dentro do ônibus cai, bate a cabeça e morre. Nos dois casos, a responsabilidade da concessionária é objetiva. Então, é uma responsabilidade objetiva, seja em relação ao usuário, seja em relação ao não usuário do serviço. Seja em relação ao usuário, seja em relação ao não usuário, a responsabilidade é objetiva. Maravilha. Pessoal, vamos lá. E o que eu preciso trazer para você? Uma série de julgados de STF
e STJ sobre a temática responsabilidade civil do Estado. Começando com esses dois julgados, que a gente precisa estudá-los conjuntamente, são extremamente batidos hoje, né? O confronto armado entre bandidos e policiais e a bala perdida que mata ou lesiona um terceiro. O STF vai dizer que no caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência da responsabilidade objetiva, provar a exclusão do nexo entre o ato e o dano, pois ele, nexo causal, é presumido. Então, num confronto armado entre bandidos e policiais, uma bala perdida atinge terceiro, presume a responsabilidade do Estado, cabendo ao Estado provar a excludente de responsabilidade, o que significa dizer que há excludente de responsabilidade. Há excludente de responsabilidade. Então, portanto, a teoria aplicada, o STF reforça isso no segundo julgado, é a teoria do risco administrativo, porque é ela, teoria do risco administrativo, que prevê causas excludentes da responsabilidade. Veja, pessoal, teoria do risco administrativo aplicada, e não a teoria do risco integral. Porque a teoria do risco integral é exatamente a que não prevê excludente de responsabilidade. Como aqui cabe ao Estado provar excludente de responsabilidade, significa dizer que há excludente de responsabilidade. Então, a teoria é do risco administrativo. E o STF reafirma no item 2, é ônus probatório do ente federativo demonstrar as excludentes de responsabilidade. E que a perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade do Estado por constituir elemento indiciário. A perícia inconclusiva, por si só, não afasta a responsabilidade do Estado. Maravilha. Pessoal, outro julgado, este RE, o STF diz que é objetiva a responsabilidade do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes. Um policial dá um cacetete na cabeça do jornalista. Responsabilidade do Estado, responsabilidade objetiva. Só que veja, o STF diz, cabe excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, quando o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre as áreas delimitadas. O policial determina o seguinte, não ultrapasse aqui, porque pode-se perder o controle e não saber quem é manifestante, quem é baderneiro e quem é jornalista. O jornalista descumpre a regra, toma um cacetete na cabeça, afasta a responsabilidade do Estado pela culpa exclusiva da vítima. Maravilha. Bom, vamos lá. Outro julgado, trago para você, esse aqui do STJ, que vai dizer que o hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva. O STJ não está dizendo que por toda omissão a responsabilidade do Estado é objetiva. Ele está dizendo que, neste caso, a omissão ensejará uma responsabilidade objetiva. Por quê? Porque há uma falha no dever legal e específico de agir do Estado. Há uma falha no dever legal e específico de agir do Estado. E quando o Estado tem um dever legal e específico de agir e há uma falha neste caso, a responsabilidade passa a ser objetiva, mesmo em uma conduta omissiva. Outro julgado, esse RE, antigo, mas importante, diz que
considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade, é de sua responsabilidade a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou da insuficiência das condições legais de encarceramento, mas condições de presídios. A responsabilidade do Estado é uma responsabilidade objetiva, abarcando, inclusive, danos morais. Outro julgado importantíssimo, STF, diz o seguinte: para que fique caracterizada a responsabilidade do Estado por danos decorrentes de comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais, ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Olha só, comércio irregular, comércio de fogos de artifício, explosão. O Estado tem responsabilidade em 2 casos. Quando ele concede a licença, o alvará de funcionamento sem as cautelas, ou quando ele tem conhecimento das irregularidades e nada faz. Nos 2 casos, responsabilidade objetiva, porque há uma falha no dever legal e específico de agir. Preste muita atenção. Se o comércio é clandestino, o Estado não sabia, ninguém denunciou, e quando o Estado foi fazer a fiscalização naquele comércio, não havia ali fogos de artifício, era uma padaria, e quando o Estado ia embora, eles colocavam novamente os fogos de artifício à venda, o Estado não tem responsabilidade. O Estado tem responsabilidade quando ele naturalmente sabia, porque ele concedeu a licença, mas concedeu sem as cautelas legais, ou quando ele sabe de irregularidades e nada faz. Maravilha. Outro julgado, esse RE, muito importante, diversas vezes repercutiu em rede social pela incompetência das bancas examinadoras, e diz que o Estado responde subsidiariamente pelos danos materiais causados a candidato em concurso público, organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indícios de fraude. Presta atenção no seguinte: o Estado tem responsabilidade subsidiária, mas a responsabilidade é objetiva. A responsabilidade do Estado é subsidiária, mas é uma responsabilidade objetiva. A organizadora do concurso, essa pessoa jurídica de direito privado, ela terá responsabilidade direta e também objetiva, porque ela é aqui equiparada à prestadora de serviço público. Ela é equiparada à prestadora de serviço público. Outro julgado, esse RE, muito importante esse julgado, que diz que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que está aqui é a chamada teoria da dupla garantia. A teoria da dupla garantia, como o próprio nome diz, consagra 2 garantias. Consagra uma garantia para a vítima, consagra uma garantia para o agente público. A garantia da vítima é de que as suas ações serão ajuizadas contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Ou seja, a vítima ajuiza a ação contra o Estado
ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, de modo que a vítima tem que provar apenas a conduta, o dano e o nexo. A vítima não precisará provar o elemento subjetivo, o dolo ou a culpa, que é o mais difícil de ser provado. Isso é uma garantia para a vítima. E a garantia do agente público é que o agente público só responderá em ação de regresso, caso comprovado dolo ou culpa. Ou seja, a vítima não pode ajuizar ação contra o agente público. O agente público é parte ilegítima. Maravilha. Pessoal, outro julgado. Este recurso especial, extremamente importante e muito bom para estar na sua prova. A aplicação da teoria da perda de uma chance na responsabilidade civil do Estado, no caso, por erro médico. O STJ entendeu que se aplica a responsabilidade civil pela perda de uma chance, no caso de atuação dos profissionais médicos que não observam orientação do Ministério da Saúde, retirando do paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e de alcançar as consequências normais que dele se poderia esperar. O caso julgado pelo STJ é uma tristeza. Um bebê que nasce prematuro, ele tem todos os cuidados necessários e é liberado para casa, depois de tudo estar certo. Em casa, ele apresenta um quadro de tosse, vômito, diarreia. Volta para o hospital, é classificado com urgência e emergência. O protocolo do Ministério da Saúde determinava a internação desse bebê. Os médicos apenas medicaram e determinaram o retorno desse bebê para casa. No outro dia, o bebê vem a óbito. Teoria da perda de uma chance, porque o bebê não teve o tratamento adequado. Ele não teve a chance de ter o tratamento adequado. Outro julgado, recentíssimo e importantíssimo do STJ. A responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovia por acidentes envolvendo animais nas pistas. Vai dizer o STJ que as concessionárias de rodovia respondem independentemente da existência de culpa pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do CDC e da lei de concessões. Um animal na pista, a pessoa vai desviar, capota o carro. Vai desviar, bate no carro de um outro particular. Responsabilidade objetiva da concessionária. Aplica-se aqui o princípio da primazia do interesse da vítima, que impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal. Agora, olha que curioso, aqui haverá responsabilidade objetiva, mas o próprio STJ tem entendimento que as concessionárias não respondem por roubos e furtos que aconteçam em praças de pedágio. O motorista está parado na praça de pedágio, esperando chegar a sua vez para pagar o pedágio. Vem alguém, rouba e furta ali. A concessionária não tem responsabilidade, mas ela vai ter neste caso aqui. Pessoal, outro julgado importantíssimo, o RE 1455038, o adiamento do exame de concurso por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do Covid-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar. Isso aqui foi um caso marcante no meio da pandemia, um concurso por delegado do Estado do Paraná. No domingo, 5 horas da manhã, a prova foi cancelada. Todo mundo já lá em Curitiba para fazer a prova. 5 horas da manhã do domingo, a prova é cancelada. Isso chegou ao STF, que entendeu que é caso fortuito, força maior, e que por questões questões sanitárias, o concurso não pôde ser realizado, então não há que se falar em responsabilidade do Estado. Para fecharmos, falo com você sobre a teoria da interrupção do nexo causal, ou também chamada de causalidade direta e imediata, que vai dizer o seguinte: por ela,
o Estado só terá responsabilidade quando o dano decorrer direta e imediatamente após a conduta estatal, pela teoria da interrupção do nexo causal ou causalidade direta e imediata, o Estado só terá responsabilidade quando o dano decorrer direta e imediatamente após a conduta estatal. Se houver um lapso temporal razoável entre a conduta estatal e o evento danoso, rompe o nexo e o Estado não terá responsabilidade. Exemplo disso, a fuga do preso. O preso que foge hoje e imediatamente após a fuga pratica uma infração, responsabilidade do Estado. Agora, se houver um lapso temporal razoável, rompe o nexo e o Estado não terá responsabilidade. Nesse julgado aqui, veja, não se caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida, quando não demonstrado nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Maravilha. Pessoal, com isso, eu encerro com você esse nosso encontro e, mais uma vez, me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Feito? Meus amigos, obrigado, viu? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.